Bom dia, boa tarde ou boa noite, conforme seja o horário que estejam me ouvindo. Dando sequência ao estudo do livro Paulo e Estevão, nós vamos continuar aqui aquele capítulo que trata da pregação de Estevão, e onde Estevão faz ali aquela sua inspirada e bela pregação, e Saulo vai lá para ver o que acontece e escuta a pregação. E ele fica assim, ele não compreende, ele não tem o alcance, né, como vimos aí nas semanas passadas, que ele não tem o alcance, sobretudo quando Estevão se refere a Jesus como o Messias, como o Salvador, como o Cristo, né? Como o Filho de Deus. Então, para ele, ouvir falar de uma pessoa, um simples carpinteiro, como o Messias, ou seja, como alguém mais do que Moisés, para ele isso era inadmissível. Por quê? Porque ele era um doutor da lei, um seguidor fiel e cego das leis mosaicas, né? Iria ocupar um cargo um maior cargo ali no Sinédrio. Ele era candidato ali a assumir o posto de Gamaliel, que era um grande, né, como nós vimos ali, um grande doutor da lei, um chefe do Sinédrio. Ele era a pessoa que sucederia a Gamaliel. Então, assim, para ele, seria uma afronta à lei mosaica, da qual ele era um fiel guardião, digamos assim, em detrimento de um simples carpinteiro, como ele coloca, ainda mais vindo da Galileia, né? Galileu. Porque entre eles ali, entre os judeus da época, havia muito preconceito entre eles mesmos, de acordo com a região, do grupos de qual região viviam, né? E os galileus ali, eles achavam que nada que prestasse vinha da Galileia. E Jesus veio da Galileia. Então, continuando aqui, Saulo começa a debater ali com Estevão. E Estevão, não é que ele rebatia, mas ele argumentava, ele contra-argumentava. A cada rebatida, a cada argumentação contrária de Saulo, ele contra-argumentava ali com a maior racionalidade, né, e com a maior calma, a maior serenidade possível, o que deixava Saulo furioso. E essa fúria foi tanto que por pouco ali não houve um embate mesmo, e só não permitiu que acontecesse esse embate porque o número das pessoas que estavam ali, ali aplaudindo e gostando e sendo beneficiadas pelos trabalhos desses homens do caminho, né? Ou seja, o número dos sofredores era tão grande, que se caso acontecesse um embate ali entre os fariseus e o grupo dos fariseus atacando os homens do caminho, a população, o número dos assistidos, digamos assim, que era imenso, iria tomar as dores, né? Porque se sentiam tão protegidos ali, e haveria um embate muito sangrento. Percebendo isso, o Saulo, ele desiste, ele demove dessa ideia, né? Mas ele foi uma saída estratégica, porque não é que ele acha melhor evitar o confronto, não. Ele sai assim para não ficar mal, digamos assim. Porque seria um confronto de proporções bem difíceis e ele que ia acabar levando a culpa. Então, para não ficar mal para ele, ele decide
partir em retirada, mas olha como ele vai sair, né? E a gente continua desse ponto aqui. É uma saída, digamos, estratégica, aonde ele já deixa mais ou menos anunciada que a retaliação viria. Então, só relembrando o finalzinho do que nós lemos aí, na semana passada, ele estava junto daquele amigo dele chamado Sadoc, né? Então, nos últimos o último parágrafo aqui da leitura da semana passada foi, né, aqui, olha, de relance, né, Saulo notou que alguns estavam armados, ou seja, as pessoas, os assistidos, né, que os anciãos traziam fortes cajados de arrimo, e os aleijados exibiam rijas muletas, ou seja, todos os assistidos ali, como eu acabei de dizer. Se começasse um embate, esses aí, eles iriam partir em defesa dos homens do caminho, dos apóstolos, né? Então, olha, ele começa a fazer uma análise de que não seria uma boa ideia começar uma luta, né? Então, olha, a luta corporal naquele recinto de construção frágil teria consequências lamentáveis. Procurou coordenar melhor os raciocínios. Teria a lei a seu favor. Veja que não é que ele desiste assim de bonzinho para evitar, não. Ele desiste momentaneamente para ele articular uma forma melhor ali e mais elaborada de poder retalhar Estevão e os trabalhos dos homens do caminho, dos apóstolos, né? Então, olha, teria a lei a seu favor, ele ia usar da lei para poder, assim como fizeram com Jesus, né? Eles usavam a lei, criaram, né? Não tinha, na verdade, Jesus não tinha nem base legal, porque o próprio Pilatos fala, né? Eu não vejo crime algum neste homem, mas lavo minhas mãos. Mas os fariseus, eles querem porque querem encontrar que há uma afronta, né? Tanto que o Cristo afrontou a lei, como seus seguidores afrontam a lei de Moisés, né? Mesmo Jesus dizendo ali, registrado para a posteridade, que ele não veio destruir a lei, é essa leitura que os interesses do mundo sempre fizeram e continuam fazendo, né? Então, olha, e Saulo fazia isso também, vou usar a lei para poder pegar eles, né? Teria a lei a seu favor, poderia contar com o sinédrio. Os sacerdotes mais eminentes eram amigos devotados. Lutaria com Estevão até dobrar-lhe a resistência moral. Se não conseguisse submetê-lo, odiá-lo-ia para sempre. Olha só, né? Então ele já estava com aquele sentimento, estava totalmente armado. E se ele não conseguisse submeter, o que significa isso? Se ele não conseguisse dobrar Estevão às suas convicções, ou seja, renunciar ao amor a Jesus e a crença no Messias como Salvador, para acreditar única e exclusivamente em Moisés e renegar a Jesus, né? Se ele não conseguisse submeter, ou seja, fazer com que ele largasse isso para lá, odiá-lo ia para sempre. Na satisfação dos seus caprichos, saberia remover todos os obstáculos. Reconhecendo que Sadoc e mais 2 companheiros iam iniciar o tumulto, gritou-lhes em voz grave e imperiosa. Então, olha, Saulo dá uma ordem ali para o seu amigo e para outros 2, para, né, evitar o confronto. Então ele diz: vamos-nos, os adeptos do caminho pagarão muito caro a essa ousadia. E continuando aqui, né, nesse momento, quando todos os fariseus se dispunham a lhe atender à voz de comando, o moço de Tarso notou que Estevão se encaminhava para o interior da casa
passando-lhe rente aos ombros. Saulo sentiu-se abalado em todas as fibras do seu orgulho. Fixou-o quase com ódio, mas o pregador correspondeu-lhe com um olhar sereno e amistoso. Então, o Estevão, né, quando ele resolve que vai embora, ele passa pelo Saulo, né, para entrar dentro da casa. E ele passa ali, né, como que vamos dizer assim, sem medo, olha, né, sem fragilidades, com a sua, digamos assim, não é altivez, não é porque o Estevão era um espírito, eu estou tentando achar a palavra, com dignidade. Ele passa com toda a sua dignidade humana, a dignidade que os justos, né, que aqueles que conhecem a Deus têm. Então, aquele que tem a dignidade, a consciência reta, ele não se curva, mas não é porque ele é orgulhoso. Não, ele simplesmente passa, ele não passa com altivez, mas também não passa com humilhação. Ele simplesmente passa ao lado de Saulo como se, não vou nem falar de igual para igual, porque a condição espiritual de Estevão aqui está muito superior nesse momento, né? A vibração, não é condição especial, condição espiritual. A vibração de Estevão ali está muito superior à vibração de Saulo. Então ele simplesmente passa por Saulo sem temer a ele, como todos ali, né? Como todas as pessoas da época temiam a um fariseu, a um doutor da lei. Ele é um homem como eu, não tenho nada que temer, né? Não estou fazendo nada de errado, não estou cometendo crime algum, estou com a minha consciência tranquila, não estou com animosidade em relação a ele, que já não se podia dizer o mesmo de Saulo em relação a ele. Então ele passa por Saulo com uma paz íntima que incomoda muito a Saulo. Muito, muito mesmo. Porque o que ele desejava? Ele desejava que o Estevão passasse por ele, baixasse a cabeça, né? Passasse com medo, talvez até fizesse alguma reverência, ou passasse olhando para ele assim, como se ele fosse alguém que ele tivesse temer, respeitar de sobremaneira, ou até mesmo, sei lá, ficar lambendo, querendo, né? E ele simplesmente passa, sem afetação nenhuma, nem positiva e nem negativa. E isso deixa Saulo muito raivoso, né? Muito bravo. Então, olha, Saulo fixou quase com ódio, mas o pregador correspondeu-lhe com um olhar sereno e amistoso. Então, isso era o que matava ele, né? Tão logo se retirou, o jovem doutor da lei com seus companheiros numerosos que não conseguiam disfarçar o seu despeito, os apóstolos galileus passaram a considerar com grande receio as consequências que poderiam advir do inesperado episódio. Então, os apóstolos ali sabem que a situação era delicada e perigosa e começam a ficar pensando a respeito. No dia seguinte, como de costume, Saulo de Tarso, à tardinha, entrava em casa de Zacarias, que é onde mora a sua noiva, né? Deixando transparecer na fisionomia a contrariedade que lhe ia no íntimo. Depois de aliviar-se um tanto dos pensamentos sombrios que o atribulavam, graças ao carinho da noiva amada, por ela instado a dizer os motivos de tamanha preocupação, narrou-lhe os acontecimentos da véspera, acrescentando. Então ele vai na casa de Zacarias e ele vai conversar com Abigail, a sua noiva. E ela consegue, né? Ela percebe que ele está apreensivo e ele resolve desabafar com ela. Olha, aqui é inusitado, porque ela procura pelo irmão, ela não faz ideia de onde está o irmão, ele esteve com o irmão, mas ela não sabe o que é, ela nem, né? E ele vai falar.
do irmão para ela, só que ele mudou de nome, ela não vai imaginar de quem que ele possa estar falando, né? Então, olha só. E ele diz, Saulo diz para Abigail, esse Estevão pagará caríssimo a humilhação que pretendeu infligir-se publicamente. Seus raciocínios sutis podem confundir os menos argutos, e necessário é fazermos preponderar nossa autoridade em face dos que não têm competência para versar os princípios sagrados. Então ele acha, quem é esse pobre coitado para ficar falando falando do evangelho? No caso aqui, né, não era nem o evangelho ainda, mas quem é esse que falava das leis mesmo, né, de Moisés? Porque, na verdade, ele falava muito das leis e dos profetas, mas já conseguindo enxergar o Messias prometido por Moisés e pelos profetas, ali naquelas escrituras da primeira revelação. Ele conseguia perceber esses clarões. E Saulo, no seu orgulho, fala, mas quem é esse que fica ousando falar da lei e falar esses absurdos todos aí? E ficar deturpando, né? Porque ele achava que os simples não poderiam, porque ele falava da lei e ele entendia da lei, mas ele era muito estudado. Uma pessoa simples não poderia ter o mesmo entendimento que ele. E ele continua, Saulo, olha, hoje mesmo conversei com alguns amigos relativamente às providências que nos cumpre tomar. Os mais tolerantes alegam o caráter inofensivo dos galileus, pacíficos e caritativos, mas sou de opinião que uma ovelha má põe o rebanho a perder. E Abigail responde, olha, acompanho-te na defesa de nossas crenças, advertiu a moça satisfeita. Não devemos abandonar nossa fé ao trato e ao sabor das interpretações individuais e incompetentes. Mas veja, né? Ela não ouviu a pregação. Ela está ouvindo a versão de Saulo, que se tivesse entendido a realidade da mensagem, não estaria percebendo. Então ele conta a versão dele. Por isso que ela vai a favor dele, né? Tanto que lá na frente nós vamos ver, quando ela tem contato com os ensinamentos cristãos, qual vai ser a reação dela, né? Então, ela era uma judia, ela era uma fiel e profundo seguidora das leis mosaicas pelas tradições de família, como nós vimos, ela e o irmão Gesiel. Então, quando o Saulo conta, ele conta a versão dele. Então, quando ele conta a versão dele, óbvio que ele vai falar muito mal dessas interpretações. E ela, como uma judia tradicional, né, de família tradicional judia, que era, óbvio que ela ia a favor dele nesse sentido de defender as crenças, né? Não devemos abandonar nossa fé no trato ao sabor de interpretações individuais. Aí, depois de uma pausa, né, ela continua. Gesiel. Não. Voltando. Depois de uma pausa, ela continua, Abigail. Se Gesiel é o irmão, é Estevão, só que ela não sabe que ele mudou de nome, ela não sabe nada dele. Se Gesiel estivesse conosco, seria teu braço forte na exposição dos conhecimentos sagrados, porque ele conhecia tudo. Aliás, é justamente por isso que Saulo estava louco da vida, né? Porque ele queria que só ele conhecesse. Certamente, ele teria prazer em defender o testamento contra qualquer expressão menos razoável e fidedigna. E Saulo diz, né? Combateremos o inimigo que ameaça a genuinidade da revelação divina, exclamou Saulo, e não cederei terreno aos inovadores incultos e cavilosos. Esses homens são muitos? Perguntou Abigail apreensiva. Sim, e o que os torna mais perigosos é o mascararem as intenções com atos piedosos,
por exaltar a imaginação versátil do povo com pretensos poderes misteriosos, naturalmente alimentados à custa de feitiçarias e sortilégios. Em qualquer hipótese, advertiu a jovem depois de refletir um momento, convém proceder com serenidade e prudência para evitar os abusos de autoridade. Quem sabe são criaturas mais necessitadas de educação que de castigo. Então veja que ela já tem, né, esses sentimentos de compaixão bem desenvolvidos no seu coração. Então ela já, mesmo sem ter ouvido nada, ela já lança uma hipótese diferente, né? Às vezes eles não são, criminosos, né? Enfim, eles não são ali pessoas que estão subversivos, né? Às vezes eles são pessoas que precisam muito mais de educação do que de castigo. Então, ela já tem uma visão diferente. Sim, já pensei em tudo isso. Aliás, não pretendo incomodar os galileus simplórios e despretensiosos que se cercam em Jerusalém de inválidos e doentes, dando-nos a impressão de loucos pacíficos. Contudo, não posso deixar de reprimir o orador, cujos lábios, a meu ver, destilam poderoso veneno no espírito volúvel das massas sem consciência perfeita dos princípios esposados. Aos primeiros importa esclarecer, mas o segundo precisa ser anulado, que é o Estevão. Então os outros, né? Então Simão, Pedro, João, enfim, os outros apóstolos, esses sim poderiam ser, vamos dizer, educados, como disse Abigail. Mas o orador não, ele quer punição, né? Anulado. Olha, esse precisa ser anulado, visto não se lhe conhecerem os fins, quiçá criminosos e revolucionários. Não tenho como desaprovar as tuas ilações, concluiu a jovem condescendente. Né? E ela mal sabe ela que é o próprio irmão dela de quem ele está falando. Em seguida, como de costume, palestraram sobre os sentimentos sagrados do coração, notando-se que o moço de Tarso encontrava singular encanto e caricioso bálsamo nas observações afetuosas da companheira querida. Passados alguns dias, tomavam-se em Jerusalém providências para que Estevão fosse levado ao Sinédrio e ali interrogado sobre a finalidade colimada com as prédicas do caminho. Então, né, passado alguns dias, Saulo tomou ali suas providências para que Estevão fosse intimado, né, como nós dizemos hoje em dia, e fosse levado ao Sinédrio para prestar ali alguns esclarecimentos, né? Dada a intercessão conciliatória de Gamaliel, Gamaliel era o professor, o mestre de Saulo, e nós já falamos dele em capítulos anteriores, que era um homem justo, bom, embora fosse um fariseu, era, né, um espírito ali já de uma condição, né, e ele veio preparado, ele não veio por acaso ali naquela posição, ele veio preparado para ser o professor de Saulo, porque Saulo tinha que ser um homem de profundos conhecimentos mesmo da lei judaica, para quando ele acordasse ali para a missão que estava destinada a ele tinha que realmente estar muito bem preparado. E ele foi muito bem preparado por Gamaliel, né? Dada a intercessão conciliatória de Gamaliel, o feito se resumiria a uma discussão em que o pregador das novas interpretações definisse perante o mais alto tribunal da raça os seus pontos de vista, a fim de que os sacerdotes, como juízes e defensores da lei, expusessem a verdade nos devidos termos. Então era como se fosse uma audiência de conciliação, né, como a gente vê hoje em dia, onde Estevão teria que responder as perguntas que esses sacerdotes ali do Sinédrio fariam a ele,
E caso tivesse algum ponto divergente, ele seria esclarecido, né? Então, basicamente era isso. O convite à requesta chegou à igreja humilde, mas Estevão se esquivou, alegando que não seria razoável disputar em obediência aos preceitos do mestre, apesar dos argumentos do filho de Alfeu, a quem intimidava a perspectiva de uma luta com as autoridades em evidência, parecendo-lhe que a recusa chocaria a opinião pública. Saulo, a seu turno, não poderia obrigar o antagonista a corresponder ao desafio, mesmo porque o sinédrio só poderia empregar meios compulsórios no caso de uma denúncia pública, depois da instauração de um processo em que o denunciado fosse reconhecido como blasfemo ou caluniador. Então, aqui eu vou fazer uma correção do que eu havia dito antes, que eu falei que ele seria intimado. Não foi uma intimação. Intimação é um ato formal. Foi um convite. Ele foi, né, Estevão foi convidado a prestar esses esclarecimentos. Então, a intimação, você é obrigado, você está intimado, você não pode se esquivar, você deve ir, né? Agora, o convite você pode declinar, você pode falar, aceitar ou não. E no caso aqui, né, ele se esquivou. O convite chegou à igreja, mas Estevão se esquivou. Ele não aceitou o convite, alegando que não seria razoável disputar em obediência aos preceitos do mestre, apesar dos argumentos do filho de Alfeu, a quem intimidava a perspectiva de uma luta com as autoridades em evidência, né? Então, olha, ante a reiterada escusa de Estevão, o doutor de Tarso exasperou-se e, depois de irritar a maioria dos companheiros contra o adversário, arquitetou vasto plano de modo a forçá-lo à polêmica desejada, na qual buscaria humilhá-lo diante de todos os maiorais do judaísmo dominador. E nós vamos continuar, que ainda temos um tempinho, olha. Depois de uma das sessões comuns do tribunal, Saulo chamou um de seus amigos serviçais e falou-lhe em voz baixa: Neemias, nossa causa precisa de um cooperador decidido e lembrei-me de ti para a defesa dos nossos princípios sagrados. De que se trata? Perguntou o outro com enigmático sorriso. Mandai, estou pronto a obedecer. Ele fazendo conchavos ali, né, para poder pegar o Estevão. Já ouviste falar num falso taumaturgo chamado Estevão? Um dos tais homens detestáveis do caminho? Já lhe ouvi a própria palavra, e por sinal que reconheci nas suas ideias as de um verdadeiro alucinado. Então era um outro doutor Baleia aqui, né? Ainda bem que o conheces de perto, replicou o jovem doutor satisfeito. Necessito de alguém que o denuncie como blasfemo em face da lei. E lembrei-me da tua cooperação nesse sentido, porque convite ele poderia recusar, mas se ele fosse formalmente acusado, não poderia, e ele seria intimado, né? E foi na pessoa certa, porque era uma pessoa que também não gostava, não ia com a cara do Estevão, né? Só isso? Interrogou o interpelado astutamente. É coisa fácil e agradável, pois não o ouvi dizer que o carpinteiro crucificado é o fundamento da verdade divina? Isso é mais que blasfêmia. Trata-se de um revolucionário perigoso, que deve ser punido como caluniador de Moisés. Muito bem, exclamou Saulo, num largo sorriso. Conto, pois, contigo. No dia imediato, Neemias compareceu ao sinédrio e denunciou o generoso pregador do evangelho como blasfemo e caluniador, acrescentando criminosas observações de própria conta. Na peça acusatória, Estevão figurava como feiticeiro vulgar,
mestre de preceitos subversivos, em nome de um falso Messias de Jerusalém, que Jerusalém havia crucificado anos antes, mediante idênticas acusações. Neemias inculcava-se como vítima da perigosa seita que lhe atingira e disturbara a própria família, e afirmava-se testemunha de baixos sortilégios por ele praticados em prejuízos de outrem. Saulo de Tarso anotou as mínimas declarações, acentuando os detalhes comprometedores. A notícia estourou na Igreja do Caminho, produzindo efeitos singulares e dolorosos. Os menos resolutos, com Tiago à frente, deixaram-se empolgar por considerações de toda a ordem, receosos de se verem perseguidos. Mas Estevão, com Simão, Pedro e João, mantinha-se absolutamente sereno, recebendo com bom ânimo a ordem de responder corajosamente ao libelo. Cheio de esperança, rogava a Jesus não o desamparasse, de maneira a testemunhar a riqueza da sua fé evangélica, e esperou o ensejo com fidelidade e alegria. E assim nós terminamos esse capítulo, né? E nós percebemos que, embora a notícia tenha abalado bastante ali a Casa do Caminho, né? Nós vemos que Simão, Pedro e João e Estevão, esses três, apesar da notícia não ser uma boa notícia, eles não perderam a serenidade, né? Pelo contrário, eles ali, cheios de esperança, como acabamos de ler, né? Rogavam a Jesus que não desamparasse. Ou seja, eles começam aqui a dar testemunho das provações pelas quais eles iriam passar por amor em nome de Jesus, né? E da causa do Cristo. Então, assim, nós encerramos esse capítulo, continuamos então a semana que vem. Fiquem todos com Deus, tenham uma ótima semana.